Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Agora voltamos para Atos, hoje capítulo 15, e vamos dar sequência a essa meditação dessa grande viagem nos Atos dos Apóstolos, né? Ou os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Como sempre, eu começo com uma oração, pedindo para você dar o seu gosto, partilhar o vídeo, e vamos pedir que o nosso Deus nos abençoe. Meu Pai, estamos meditando em Tua Palavra e ela é a luz que precisamos, que ilumina toda a nossa vida, o nosso caminho. Obrigado por ela e peço que o Senhor abençoe, abrindo o nosso entendimento, meio dessa pessoa que acompanha, para que possamos compreender a Tua Palavra. Amém. Atos capítulo 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então vamos só lembrar, né? Deus havia instituído essa lei, isso no tempo de Moisés, em que essa aliança, né, deveria ser feita aos homens no 8º dia de nascimento, se eu não estou em erro, salvo erro, e era cortar uma pele do prepúcio, o órgão masculino. Então, eles estavam instituindo isso depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que eles circuncidassem também, quer dizer, permanecessem nas velhas tradições, né? É aquilo que o Senhor Jesus falou, né? Eles queriam colocar o remendo novo numa roupa velha, quer dizer, não vai combinar, não vai dar certo. Então, é preciso se desfazer do velho. No 2, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, essa aliança não livrou o povo de pecar, quer dizer, se eles estavam confiando que essa era a aliança, que iriam permanecer com Deus, e eles estavam então abolindo a última aliança, que era no sangue do Senhor Jesus, né? Então eles foram para poder se reunir e discutir esse assunto. No 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Felícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e manter-lhes que guardassem a lei de Moisés. O comentário diz assim, do 1 ao 5, se não vos circuncidardes. Alguns judeus cristãos insistiam que, para serem salvos, os gentios convertidos deveriam se submeter à lei de Moisés por meio da circuncisão. Para esses religiosos, os gentios deveriam primeiro se tornar judeus para depois se tornarem cristãos. Contudo, se a circuncisão fosse realmente levada a efeito, duas situações poderiam acontecer. Uma delas é que muitos gentios poderiam abandonar a fé que haviam acabado de conhecer por não aceitarem tal ato, e a outra é que quem aceitasse automaticamente desprezaria a obra realizada pelo Senhor Jesus, uma vez que toda a lei havia se cumprido nele. No entanto, deixar de realizar a circuncisão faria a igreja livre de atos e rituais judaicos. Com isso, a fé no Evangelho poderia ser espalhada a todas as nações, já que está acima de qualquer cultura, tradição e religião. Então, eles não deveriam ficar presos àquelas tradições. Por exemplo, quantas pessoas hoje que quando vamos falar de Jesus, elas falam, mas eu sou de tal religião. Quer dizer, aquela religião se tornou um obstáculo para ela conhecer o próprio Senhor Jesus. Então, nós não podemos pôr a religião. A religião, ela jamais estará acima do ser humano. E no caso desse ato de circuncidar, era um ato religioso, era um ato que perdeu o sentido uma vez que eles se afastaram completamente de Deus. E veja que o diabo, ele semeou fariseus no meio dos cristãos para tentar causar as divisões, né? O diabo, ele sabe fazer todas as coisas, né? No 6,
Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? O comentário diz assim, do 6 ao 10, Congregaram-se, pois, os apóstolos. Após grande debate sobre a circuncisão, Pedro afirmou o quão injusto eles seriam se colocassem sobre os gentios um jugo como aquele. Para os judeus, a palavra jugo tinha o sentido de obrigação, isto é, cumprir a lei era uma obrigação, um fardo que nem mesmo os judeus conseguiram suportar. Mas, em contraste a isto, o jugo de Jesus, que é suave e leve, retira de nós o que nos sobrecarrega e não nos impõe carga de servidão. A fé no Senhor Jesus nos livra de todo o peso que a religião impõe e nos dá a liberdade de lhe servir e obedecer por amor e não por dever. Porém, quantas imposições são colocadas sobre as pessoas? Elas só querem servir a Jesus. Não são compelidas a cumprir regras, dogmas e determinações puramente humanas. Diante disso, quando a religiosidade é imposta, a fé é, aos poucos, cauterizada. Somente no Senhor Jesus temos a plena liberdade de viver sem medo, sem peso, sem imposição. E é assim que devemos nos encontrar perante Deus, né? Sem nenhum laço que nos ligue a nada que cause um peso, mas a Jesus que nos liberta. 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. O comentário: a salvação só acontece por meio da graça que vem da fé no Senhor Jesus e não pela obediência à lei. Isso vale para todos aqueles que acreditam que, por fazerem parte de uma religião ou igreja, cumprirem cerimônias religiosas ou serem caridosos, estão salvos. Mesmo que haja qualquer manifestação de religiosidade, se não houver fé e obediência ao Senhor Jesus, não haverá salvação. Então, a graça, né? Primeiro, a lei nunca pôde salvar ninguém. A lei nunca foi poderosa para salvar nenhuma pessoa, porque bastava cometer um erro para que toda a lei também fosse anulada em nossa vida. Então, não há salvação. O Senhor Jesus foi o único que pôde cumprir toda a lei. Mas ele fala sobre a graça, quer dizer, o que é a graça? É o favor de Deus imerecido a nós, né? Ele, quando morreu, ele comprou os nossos pecados, ele te retirou os nossos pecados. Então, somente o Senhor Jesus é poderoso para nos salvar. Não merecíamos, mas mesmo assim ele fez. 12. Então toda a multidão se calou, escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: Homens irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então,
pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles, a enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria, e Cilícia, saúde. Olha, eu fico pensando, né? Essa área do Oriente Médio foi tão evangelizada pelos apóstolos, discípulos, né? O evangelho foi tão espalhado nessa área, inclusive na Europa, começou grandemente através de Lutero, aqui na Alemanha, e foi se espalhando por vários e vários lugares. E olha no que resumiu, né? A Europa é um país completamente apagado com respeito ao cristianismo. O Oriente Médio nem se fala, né? Se converteu praticamente todo ao muçulmano. Então, eles não creem em Jesus como o Messias, como o enviado para salvar-nos dos pecados, apenas como um grande profeta que passou pela terra. Então, veja o quanto que a igreja aqui na Europa, leste europeu e na Ásia, né? Que é Israel e todo aquele Oriente Médio ali, ele se desviou da fé. Veja o quanto que nós temos que cuidar da nossa salvação hoje para que amanhã não sejamos nós a esfriarmos na fé. No 24, portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. O comentário diz o seguinte: perturbaram com palavras. Os gentios convertidos estavam sendo coagidos por pessoas que tentavam subverter o ensinamento dos apóstolos. A intenção delas era impor o jugo da lei sobre os novos cristãos. Isso trazia graves riscos aos recém-convertidos, uma vez que acarretava grande transtorno e confundia a mente deles com informações desencontradas. É muito arriscado dar ouvidos a ensinamentos diferentes das Escrituras, porém muitos preferem alimentar a alma com mensagens dadas por qualquer tipo de pessoa em vez de usarem a palavra de Deus para edificar a própria vida. O resultado disso não é outro senão confusão mental e, consequentemente, falta de fé. As respostas que precisamos estão na Bíblia Sagrada. Portanto, se pedirmos com humildade ao Espírito Santo para que nos dê entendimento, ele nos atenderá. Então, veja que eles queriam impor as leis, tradições religiosas do passado, mas o Senhor Jesus deixou bem claro, né? E de fazer discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só isso, né? O arrependimento, o batismo nas águas, e depois ele mesmo prometeu enviar o Espírito Santo. Então essas duas coisas eram o principal. Ele não falou, olha, depois disso tudo, guardem a lei e continue praticando a mesma lei que eu ordenei desde o princípio. Não, começou uma nova aliança, né? Na Santa Ceia ele fala, esse é o cálice da nova aliança, né? O sangue do Cordeiro representa essa nova aliança. Então é nela que temos que estar firmado. A velha passou, mas isso não invalida os 10 mandamentos, por exemplo, né? Eu tenho que continuar amando o meu próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas. 25. Pareceu-nos bem, reunidos, concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bens fazeis, se vos guardastes, bens vos vá. O comentário pareceu bem ao Espírito Santo. Os apóstolos criam que a autoridade que possuíam havia sido dada por Deus por intermédio do seu Espírito, e que era ele quem conduzia a igreja do Senhor Jesus a toda a verdade, sem impor a ela nenhum fardo.
A orientação do Espírito Santo por meio dos apóstolos era que os novos convertidos se abstivessem de sacrifícios oferecidos aos ídolos, de sangue e de fornicação. A abstenção de tais práticas seria um desafio aos gentios em sua caminhada cristã. Afinal, eles estavam acostumados a adorar deuses, a realizar sacrifícios abomináveis e a praticar orgias. No entanto, precisariam agora se submeter a uma nova forma de viver. O novo nascimento gera na pessoa mudança de pensamentos, de atitudes e faz com que ela viva em novidade de vida. Por isso, o apóstolo Paulo, ele incentiva que a circuncisão deve ser feita no coração. Então, quando eu renuncio às minhas vontades, eu estou circuncidando a carne do meu coração. 30. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O comentário: João, chamado Marcos, já havia demonstrado inconstância ao se apartar de Paulo e de Barnabé em outra ocasião, quando não os acompanhou em uma viagem. Por esse motivo, Paulo não aceitou a sugestão de Barnabé em levá-lo a uma nova missão. Por outro lado, Barnabé, por ser seu parente e achar que merecia a segunda chance, queria a sua presença. Isso fez com que Paulo se separasse dele e seguisse viagem com Silas. A obra de Deus é a maior prejudicada quando alguém sem dedicação passa a realizá-la, pois ela exige comprometimento, zelo, temor e obediência. Pessoas com espírito indolente não contribuem em nada com o desenvolvimento da obra de Deus. Pelo contrário, apenas atrasam. Paulo também errou aqui. Mais tarde, nós vamos ler que Paulo depois aceitou Marcos porque ele estava mudado. Quer dizer, era um jovem, Marcos era um jovem, né? Ainda tinha aqueles pensamentos, aquela resistência, ou pensava em fazer do seu jeito, né? E quantos de nós já não fomos assim? Eu também já fui assim como Marcos, né? Eu já dei muito trabalho para os meus líderes, né? E creio que ainda dou, mas nós amadurecemos. O tempo, as dificuldades, as lutas, elas nos amadurecem. Barnabé foi prudente, né? Vamos dar mais uma chance, né? Vamos crer que ele vai mudar. E realmente mudou. Mais tarde você vai ver. Eu vou voltar nesse assunto aqui de Marcos. No 39. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O comentário: se separaram do outro. A desavença entre Barnabé e Paulo foi tamanha que a única solução foi a separação. É natural haver divergência de opinião e ideias entre as pessoas, até mesmo entre os servos de Deus. Contudo, isso jamais pode gerar brigas, rivalidades, inimizades ou rancor entre si. Bom, eles brigaram por causa de uma situação, né, humana. E nós somos humanos. Às vezes a pessoa fala assim: ele é pastor, ele tem que ser perfeito. Olha, desculpa, não vai achar isso em mim. E acredito que não achará em nenhum dos meus companheiros. Então, não espere isso de mim, perfeição, né? Há aqueles momentos em que nós usamos a nossa carne para tomar decisões e erramos. E quantas vezes já errei. Mas graças a Deus o Espírito Santo nunca se apartou de mim e sempre me chama a atenção e eu me arrependo. No B, né, a parte B do versículo, João Marcos recuperou a confiança de Paulo posteriormente a ponto
de o apóstolo considerar um dos seus cooperadores e uma pessoa muito útil ao ministério. Vamos ver lá em Colossenses 4, 2 Timóteo 4 e Filemão 24. Isso significa que, se tiver empenho, obediência e fé, qualquer pessoa pode mudar radicalmente a sua imagem. Afinal, não há nada que não possa ser revertido pelo Senhor. Ainda que alguém feche as portas para você por causa de um erro seu, diante de um arrependimento sincero, Deus as abre novamente, a fim de que você escreva uma nova história. E tudo isso só me ensina uma coisa: não podemos desistir de absolutamente ninguém. Seja a pessoa que tem o pior índole, ela tem jeito para Deus. Se tem jeito para Deus, então tá tudo feito. Vamos crer e confiar e esperar o tempo certo para essa pessoa amadurecer, tá bom? Deus abençoe você abundantemente.